Bem-vindos ao último episódio de 2022 do projeto Contando Histórias na Nuvem. Eu sou Lúcia Sasaki, sou bibliotecária e trabalho no Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas da Secretaria de Cultura de Guarulhos. E hoje farei um reconto da história Três Perguntas, do Lev Tolstói, que está nesta coletânea aqui, de Quanta Terra Precisa um Homem e Outras Histórias, ok? Então, conta-se que um rei, muito tempo atrás, viu? Ele estava lá pensando na vida e ele ponderou que se ele conhecesse a resposta para 3 perguntas, ele nunca fracassaria. Então, as 3 perguntas que ele pensou são as seguintes: qual é o momento certo para começar tudo? Quem são as pessoas certas a quem dar ouvidos e quem evitar? E qual é a coisa mais importante a fazer? Pensando nisso, ele convocou todos os sábios e eruditos do país, prometendo uma recompensa para aquele que, com sabedoria, respondesse essas 3 perguntas. Como vocês podem imaginar, choveu gente de todos os pontos do país com as mais esdrúxulas e variadas respostas para as 3 perguntas do rei. Ele ouviu todo mundo, ficou extremamente insatisfeito com as respostas, mandou todo mundo embora e é claro que ele não deu a recompensa dele para ninguém, porque ele não gostou das respostas. Ele estava lá no palácio dele, pensando, no fracasso da tentativa dele, quando ele se lembrou que existia um ermitão que vivia na floresta e era uma pessoa muito requisitada pela sua sabedoria. Então ele decidiu ir lá visitá-lo. Ele sabia, entretanto, que o ermitão ele só recebia pessoas simples. Então ele tirou as suas roupas de rei, e colocou roupas simples e, tendo chegado perto da casa desse ermitão, ele mandou que a sua comitiva ficasse esperando por ele, enquanto ele ia sozinho conversar, com o sábio da floresta. Então ele chegou lá, na casa do sábio, o encontrou na frente de sua cabana, e o velhinho estava cavando covas, porque queria plantar uma horta. Então ele precisava cavar as covinhas, e o rei, que é rei, mal chegou lá, já veio, começou a fazer as perguntas. Escuta, senhor, eu preciso de resposta para 3 perguntas, que são: como posso aprender a fazer a coisa certa no momento certo? Quais são as pessoas de que eu mais preciso? E qual é a coisa certa a fazer? O ermitão olhou para ele, e continuou cavando lá as suas covinhas para fazer a sua horta, Aí o rei ficou meio desconcertado, porque ele não estava muito acostumado assim a ser ignorado. Mas ele percebeu que o velhinho estava lá segurando a enxada, estava cavando os buracos e estava ficando muito ofegante, porque é um trabalho pesado para um velhinho, Aí ele ficou observando, se compadeceu do velhinho e falou: por favor, deixa que eu o ajude, Pegou a enxada do ermitão e começou a cavar as covas que seriam a horta do velhinho. Então ele ficou trabalhando nesse serviço aí até anoitecer. Aí quando anoiteceu, ele terminou de fazer as covas e pensou: bom, agora eu vou fazer de novo as 3 perguntas para o velhinho. Ele abriu a boca para fazer as 3 perguntas, quando ele e o velhinho perceberam um homem correndo na direção deles, e que esse homem, quando ele chegou perto, perceberam que ele estava muito ferido, ele tinha um ferimento, estava sangrando muito na altura do estômago, e chegando perto deles, já bem pertinho da cabana, esse homem, muito ofegante, sangrando, desmaiou. Aí o rei, vendo o homem desmaiado e ainda sangrando muito, pegou o rapaz, aí levou para dentro da casa do velhinho, colocou numa cama e ficou cuidando dele, durante a noite toda, porque precisava estancar o ferimento, porque o sangue continua jorrando do ferimento do homem. Então, tanto eles ficaram trocando lá as bandagens, chegou uma hora que o sangue parou, e aí então eles foram descansar
sabendo que esse homem ferido viria outro dia. Aí no dia seguinte, o rei acordou, foi verificar o seu paciente, né? O rapaz, né, acordou, né, viu que estava na presença do rei e rapidamente começou a pedir perdão, né? Pedir perdão a ele, e o rei ficou sem saber o que entender, porque nunca tinha visto esse homem na vida, né? E aí, rapaz, o que você está falando, né? Eu não te conheço, né? Você está pedindo perdão do quê? Aí o rapaz falou que ele era irmão de um homem a quem o rei tinha mandado confiscar os bens, né? Então ele tinha jurado vingança, né? Tinha prometido a si mesmo que ele iria matar o rei, né? Inclusive ele ficou sabendo que o rei iria visitar o ermitão e planejou que quando o rei voltasse sozinho, ele ia matá-lo. Só que o rei não voltou, porque ele ficou lá cavando os buracos, né, em frente à casa do ermitão. Aí quando já estava começando a anoitecer, ele decidiu que ele ia assim mesmo, na casa do ermitão, para matar o rei, só que ele foi interceptado pela comitiva do rei. Então ele lutou contra os seguranças do rei, e aí que ele foi ferido, né, no estômago. Ele saiu correndo, né, conseguiu despistar os seguranças do rei e chegou na casa do ermitão, né, sendo a ele socorrido pelo rei, né? Ele não esperava essa reação do rei, né? Então ele pediu perdão, né, por ter pensado em matá-lo, e jurou lealdade eterna, porque ele estava, na verdade, devendo a vida para o rei, né? Aí o rei ficou tão comovido que ele pensou assim, então eu vou devolver, né, a área que foi confiscada para a família, né? E que bom que eu, né, consegui uma pessoa leal, né? Porque tá difícil, né, ter lealdade no meio da corte do rei, né? Aí já estava, né, o tempo estava passando, o rei precisava voltar para a corte. Aí ele pensou, nossa, mas o ermitão não me respondeu, né, as perguntas. Então ele foi lá de novo e falou, olha, eu vim aqui porque eu precisava muito que o senhor me respondesse as minhas 3 perguntas, né, e o senhor até agora não falou nada. Aí o ermitão olhou para a cara dele e falou, olha, mas essas perguntas, né, que o senhor fez, elas já estão respondidas, né? Foi respondido. Mas como assim elas só foram respondidas? Não entendi, né? O senhor puder me explicar? Aí o ermitão olhou para ele e falou, veja bem, né? Quando você chegou aqui, se você não tivesse tido pena de mim, e não tivesse, né, cavado as covas no meu lugar, né, você teria ido embora e esse homem teria te matado. Então, a coisa certa a fazer foi ficar aqui, né, cavando as covas, e eu fui a pessoa mais importante, né? E quando você viu esse homem, né, chegando na nossa direção ferido, né, você cuidou dele. E aí você pôde fazer as pazes com esse homem. Então veja bem, o momento mais certo para se fazer as coisas é agora. Porque depois você não sabe se você vai fazer. E a pessoa mais importante é aquela que está do teu lado. Porque essa pessoa, né, é aquela com quem você pode fazer o bem, porque você não sabe se vai ter uma outra. E a coisa certa a fazer sempre é fazer o bem, porque foi para isso que nós viemos para cá, é para isso que nós estamos vivos, para fazer o bem. Muito obrigada, espero que vocês tenham um excelente ano novo e até a próxima.